Um decreto publicado no semanário do município de João Pessoa despertou uma polêmica em relação à atuação dos agentes de mobilidade urbana, os amarelinhos. O texto cria alguns critérios para a concessão de gratificações que podem chegar a 80% do salário do agente. Entre os fatores que podem engordar o contra-cheque dos amarelinhos está a assiduidade nos pontos pela ocorrência de faltas, atrasos e abandono do posto de trabalho. Aproveitamento no relato e coleta de dados e informações, além do desempenho em tarefas consideradas perigosas, como participação em blitz de combate ao transporte coletivo. A polêmica gerada, e que já é um dos principais debates das redes sociais hoje, é se o amarelinho ganhará mais dinheiro se o número de multas aplicadas por ele for maior. Josival, o que é que diz a Secretaria de Mobilidade Urbana? Olha, a Secretaria de Mobilidade Urbana diz que não é essa a intenção, que a intenção, na verdade, é fazer com que os agentes tenham mais estímulo de trabalhar e que a história das multas, elas têm apenas uma pontuação insignificante diante do contexto de que elas querem. Na verdade, me parece há uma falta de explicação ou talvez uma redação assim não tão clara do decreto. O decreto não chegou a ser explícito efetivamente do que é que compõe esses 80 pontos que vão aumentar os salários, uma bonificação do salário dos agentes, são até 80 pontos. Hoje pela manhã tivemos uma preocupação enorme de tentar entender, de ler, de levantar informações, enfim. Talvez haja um exagero também na acusação de que há um estímulo à indústria das multas aqui na Paraíba, até porque quando se esmiuça o decreto, dos 80 pontos de bonificação que os agentes vão ter direito, eles multas só podem chegar a 30 dos 80 pontos. Então, se um agente ficar debaixo de uma árvore só multando, ele não vai ter nunca a bonificação de 80 pontos. Ele pode ter a bonificação de até 30 pontos. Ao contrário, tem um item lá que é ele participar, por exemplo, de ações no trânsito que não impliquem infração, que não impliquem multa, resolvendo, digamos, tem um acidente, ele chega lá e resolve o acidente, libera o trânsito mais rapidamente. Se 15 dessas ações que ele fizer por mês, ele vai ter a bonificação inteira, de 80 pontos. Então, ele pode ter os 80 pontos sem aplicar uma multa. Então, há, de certa forma, me parece uma discussão exacerbada por falta de, primeiro, uma redação mais clara do projeto. Segundo, uma explicação da Prefeitura, a ausência dessa explicação. Por outro lado, também um interesse político, nós estamos próximos de uma campanha eleitoral, e do outro lado sempre vai aparecer candidatos de um lado, sei lá, os interessados em tentar trazer a discussão para o campo da política. O que talvez seja bastante questionável no decreto, muito mais do que esses pontos de bonificação, é o fato de que a Prefeitura confessa com o decreto de que não consegue ter autoridade sobre alguns dos seus funcionários, que são os agentes. Então é preciso premiar a assiduidade, premiar o trabalho, o incentivo. Então a Prefeitura não consegue administrar esse ponto. E aí, se você for também levantar a questão das multas, o ano passado, por exemplo, a média de multa por agente aqui foram 35 multas. 35 multas a média do ano passado. Com relação a esse ano, para ele ter 30 pontos, ele precisa aplicar 30 multas. Então, não chegaria nem às 35 do ano passado. O questionamento sobre o trânsito que precisa ser feito, sobre mobilidade urbana, isso é uma discussão muito maior. Por exemplo, eu levantei hoje que a média de multas aplicadas por mês em João Pessoa, na cerca de 2.900 multas. Nós temos cerca de 300 mil veículos. A pergunta é, esse número está compatível com isso? No meu entendimento, está, porque realmente nós temos um trânsito bastante complicado. Precisamos agir, precisamos discutir mais fortemente. E a falta de educação no trânsito é uma coisa muito grave aqui em João Pessoa.